no Evangelho de São João, capítulo de número 3. Você pode ter uma Bíblia evangélica, uma Bíblia católica. Você abre aí o Evangelho de São João, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, versículo 14 em diante. Vamos ler do 14 ao 21, meus amados irmãos. Presta atenção nessa passagem bíblica, aleluia, porque ela tem um fundamento muito importante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São João 3, do 14 ao 21. Amém. E diz assim a santa palavra de Deus: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, Jesus. Amados irmãos, o primeiro versículo que eu li, o apóstolo São João está dizendo aqui que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, de igual maneira, importa que o Filho do Homem, que é Jesus, seja levantado. Então há uma ligação que simboliza ou tipifica, seria o nome mais correto, Jesus Cristo na cruz e o fato de Moisés, lá no Antigo Testamento, haver uma certa feita, erguido em uma haste, uma serpente feita de bronze. E a situação que ocorria ali, meus amados irmãos, é que o povo de Israel pecou contra Deus e contra Moisés, muito gravemente. Foi um pecado muito grave, porque aquele povo, depois de ter visto tantas maravilhas da parte do Senhor, eles viram Deus usar Moisés e realizar tantos milagres. Entretanto, na hora em que a angústia chegou aos seus corações, porque estavam numa terra que não tinha alimento nem água, então aquele povo começou a murmurar de Deus e a se queixar de Moisés, e querendo retroceder, e disseram para Moisés: por que você nos trouxe aqui? E Deus achou aquilo ali muito ofensivo, e foi realmente, a ponto de que aquele povo, se chamava povo de Deus, eles rejeitaram em figura o próprio Cristo, porque Deus havia enviado para eles o maná do céu, e aquele maná, chamado pão do céu, o pão de Deus, ele também representava Jesus Cristo. Amém, Jesus. E eles então classificaram aquele pão
de um pão, um alimento vil, um alimento nojento, indesejável. Era isso que eles queriam dizer. E com isso, Deus foi obrigado a castigar aquele povo. Olhe bem, amado, minha amada, meu irmão, minha irmã. Deus, quando ele castiga, ele não castiga para destruir. Ele castiga para que alguns venham a se arrepender. E esse é o motivo do castigo divino. É para que aqueles que ainda têm no seu coração algum temor a Deus possam não serem destruídos com os demais que perderam completamente o temor a Deus. Então Deus ali castigou, enviou serpentes ardentes que morderam, picaram aqueles israelitas, e aqueles que foram picados, alguns deles procuraram Moisés, o servo de Deus, e clamaram a Moisés, pedindo que Moisés orasse por eles a Deus, para que Deus afastasse deles aquele mal. E Moisés era um homem muito manso, embora tenha sido muito ofendido por aquele povo israelita. Moisés orou e buscou a face do Senhor, clamando misericórdia para aquele povo. E Deus disse para Moisés: ora, faça então uma serpente de bronze, pendura numa haste, e todo que for mordido por essas serpentes, que vierem e olharem para a serpente de bronze, esses ficarão curados. A morte não os vencerá. Entenda bem, meus irmãos, que Deus não estava propondo nenhuma idolatria. Era somente para olhar para a serpente, não adorar a serpente. Era só olhar. O que salvou aqueles homens foi obedecerem a palavra de Deus e se humilharem e fazerem o que Deus mandou. Então é preciso que nós entendamos, meus queridos, que o que salva o homem é a palavra de Deus. Tá, meus amados? Então, se você lê na Bíblia algum milagre que Deus fez através de usar algum elemento, um objeto, não foi nem o elemento, nem o objeto que operou o milagre e que salvou ninguém. Foi a obediência à palavra de Deus que salvou e libertou e curou e fez a maravilha. É preciso que os irmãos entendam bem isto. O que importa é obedecer a Deus. Tá bom, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. E ali, então agora João, ele compara esse feito de Moisés ao fato de Jesus Cristo ter sido pendurado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer na perdição eterna, mas pelo contrário, alcance a vida eterna, que é a salvação da sua alma. Então, João vem mostrar essa beleza de comparação, amados, para que nós tenhamos uma melhor compreensão, porque nós também, meus amados, descendentes de Adão, nascemos no pecado e, para piorar, nós ratificamos o pecado de Adão, cometendo os nossos próprios pecados, vivendo egoisticamente, fazendo mal ao nosso próximo, para piorar, há alguns que acham que nem mal fazem ou nem mal fizeram. Não, irmãos, toda a raça humana é pecadora. A Bíblia é bem clara quando diz: não há um justo, nenhum sequer. Somente aqueles que aceitaram a aliança de Deus. No Antigo Testamento, a aliança da lei de Moisés. Agora, no Novo Testamento, a aliança no sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. É a única causa de salvação eterna para a humanidade.
Não adianta ninguém criar outros meios, outros caminhos, outras pessoas, por mais santas que nos pareçam. Que todo ser humano é limitado, é imperfeito e só há um Salvador. A Bíblia é clara quando diz: só há um mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, homem. Amém. É o nosso único mediador. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ele enviou o seu Filho, porque ele amou o mundo de uma tal maneira, amou tanto a nós pecadores, irmãos, nós fracassados nos pecados, mas o amor dele é tão grande que ele enviou o próprio Filho, nosso Deus enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quem nele não crê, já está condenado, é o que diz a palavra, meus irmãos. E a condenação, diz aqui, nós lemos, versículo 19, é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz, veio ao mundo para salvar. Ele não veio condenar, ele veio para salvar. Mas agora, aleluia, glória a Deus, ele voltará, não mais como Salvador. Ele virá ao mundo um dia ainda, mas nessa feita ele irá condenar aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que rejeitaram a salvação. Se você quer conhecer a verdade, medita na palavra de Deus. Mesmo essa palavra que eu estou pregando, é necessário que você confira se é assim que a Bíblia Sagrada ensina. Você tem que confirmar e com cuidado, ver realmente é assim que a Bíblia ensina e ficar conforme a palavra de Deus ensina, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Não tem homem que possa mudar isso que Deus estabeleceu. É a palavra de Deus, aleluia, quem pode salvar. Meus amados, nesse capítulo que nós lemos, São João 3, Jesus havia conversado com um grande homem da lei, chamado Nicodemos. Ele era um homem de boa índole. Ele era um homem que tinha assim, um procedimento justo. Mas Jesus foi bem claro com aquele homem. Ele se aproximou de Jesus, elogiou a Jesus, mas Jesus disse bem claro para ele, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Isto, aleluia, explica mais claramente. Esse novo nascimento, lá nesse mesmo livro de São João, capítulo 1, você vai ver a explicação mais clara. São João 1, nesse mesmo livro, São João capítulo 1, versículo 12. Louvado seja Deus. E 13. Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, amados, os que receberam a Jesus, tá? Muita gente diz por aí, mas não precisa aceitar Jesus. Onde é que está escrito? Tá aqui. São João 1, 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem receber Jesus, recebe no seu coração o poder de ser transformado de criatura em filho de Deus. Filho de Deus, como eu tenho explicado em outras pregações. Filhos de Deus, aqueles que vivem como Deus. Sabemos que o Deus, aí ele proveu socorro aos israelitas, ele provê socorro a todos também, louvado seja Deus. E esse mesmo Deus nos deu essa graça de nos tornar filhos de Deus, para que vivamos como novas criaturas, meus amados, para que vivamos em novidade de vida. Aleluia! Se vivemos em espírito, pelo poder da obra de Cristo, aleluia, passemos a andar também em espírito, sermos novas criaturas, servimos ao Senhor com um coração sincero. Eu sempre digo, para deixar claro, para que o acusador não destrua ninguém. Não somos perfeitos, mas também não podemos nos conformar com este mundo. Então tem que haver aí um cuidado, uma vida cristã zelosa, uma vida de santificação, largando a idolatria, largando a impureza, largando a imoralidade,
vive, abandonar, irmão, largar este mundo mesmo. Aquilo que o mundo pratica, nós não devemos nem comentar muitas das vezes. Afastar dessas coisas mundanas e nos separar para que possamos viver com o nosso Deus, servir ao nosso Deus com o nosso coração puro e sincero. Aos amados irmãos, louvado seja Deus, que Cristo Jesus dê força a cada um. Não se esqueçam, quem crê em Jesus do coração é uma nova criatura. Viva como uma nova criatura. Viva em retidão, viva em justiça. Se falhar, peça perdão, conserta a sua vida, mas procura viver como a nova criatura que Deus te fez ser. Procura uma vida de santidade, de caridade, de misericórdia e principalmente sem julgar a ninguém. Não julgue o seu irmão. Vejo muitas pessoas julgam o seu irmão, ao invés de estar ensinando a palavra, estão julgando as pessoas. E esses estão condenando a si mesmos. Mas, irmão, não julgue. Cuida da tua vida e ora pelo outro. Aleluia. Porque tu não sabe todas as coisas, eu não sei todas as coisas. Eu sou obrigado a pregar para ensinar, mas eu não posso julgar a nenhum dos irmãos. Então não se julguem também uns aos outros. Confia no Senhor, ande em retidão, não fale mal do seu irmão. É condenável abrir a boca e falar mal do teu irmão. Não fale mal. Ande realmente em santificação e honra. Mude de vida. Vai clamando a Deus misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. Senhor, me guia, me orienta. Se isso está errado, vou condenar. Não vou dizer, todo mundo é assim. Não importa. Irmão, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Nós estamos caminhando para a vida eterna com o Senhor Deus. Então larga esse negócio, meu irmão, de todo mundo. Larga esse mundão. Larga a vida desse mundo, porque eles estão destinados à morte eterna. Então, nós batalhando pelo céu, vamos continuar na fé e que Deus abençoe aos amados irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo.